Citação de abertura do capítulo. Depois disso, comecei a ver outros problemas. Capítulo 41. Escrevo este relato agora, Ceized leu em voz alta, marcando-o numa placa de metal, pois tenho medo. Tenho medo por mim mesmo, sim, admito que sou humano. Se Alendai retornar do Poço da Ascensão, tenho certeza de que minha morte será um dos seus primeiros objetivos. Ele não é um homem mau, mas é impiedoso. Ou melhor, acredito que seja um produto daquilo pelo que passou. Condiz com o que sabemos sobre Alendai do diário. Tindwyl disse. Suponho que Alendai seja o autor daquele diário. Ceized olhou para sua pilha de notas, repassando o básico na mente. Cauã foi um antigo erudito de Terris. Descobrira Alendai, um homem que ele começou a acreditar, por meio de seus estudos, poder ser o herói das eras, um personagem da profecia terrissana. Alendai o ouviu e tornou-se um líder político. Conquistou grande parte do mundo. Em seguida, viajou para o norte até o Poço da Ascensão. Na época, contudo, Cauã aparentemente mudara sua opinião sobre Alendai e tentara impedi-lo de chegar ao poço. Fazia sentido, embora o autor do diário nunca tivesse mencionado seu nome, era óbvio que era Alendai. É uma suposição muito segura, creio eu, Ceized disse. O diário fala até mesmo de Cauã e da desavença que tiveram. Estavam sentados lado a lado no aposento de Ceized. Ele havia pedido e recebido uma mesa maior para manter suas numerosas notas e teorias escritas. Ao lado da porta estavam os restos da sua refeição vespertina, uma sopa que eles engoliram às pressas. Ceized estava agoniado para levar os pratos até a cozinha, mas não fora capaz de se afastar do trabalho. Continue, Tindwyl pediu, recostando-se na cadeira, parecendo mais relaxada do que Ceized jamais a vira. Os brincos que pendiam ao lado de suas orelhas alternavam-se em cores, um ouro ou cobre seguido por um estanho ou ferro. Era simples, mas havia uma beleza neles. Ceized? Ceized assustou-se. Desculpe, ele disse, voltando para a leitura em seguida. Porém, também estou com medo de que tudo o que sei, a minha história, seja esquecido. Tenho medo pelo mundo que pode vir. Medo que meus planos falhem. Medo de um destino trazido pelas profundezas. Espere, Tindwyl falou. Por que ele teme? Por que não temeria? Ceized perguntou. As profundezas que achamos ser a bruma estavam matando seu povo. Sem a luz do sol, suas plantações não cresciam e seus animais não podiam pastar. Mas, se Cauã temia as profundezas, então não deveria ter se oposto a Alendai, Tindwyl concluiu. Ele estava subindo para o Poço da Ascensão para derrotar as profundezas. Sim, Ceized falou. Mas, na época, Cauã estava convencido de que Alendai não era o herói das eras. Mas por que isso importaria? Tindwyl perguntou. Não era necessário haver uma pessoa específica para parar as brumas. O sucesso de Heshek prova isso. Aqui, pule para o final. Leia aquela passagem sobre Heshek. Tenho um sobrinho jovem. Heshek. Ceized leu. Ele odeia todos de Quelênio, com a paixão da juventude invejosa. Odeia Alendai de forma ainda mais aguda, embora os dois nunca tenham se encontrado, pois Heshek se sente traído por um de nossos opressores ter sido escolhido como herói das eras.
Alendai precisará de guias através das montanhas de Terris. Incumbi Heshek de garantir que ele e seus amigos de confiança sejam escolhidos como guias. Reshek deve tentar levar Alendai na direção errada, desencorajá-lo ou, de alguma outra maneira, frustrar sua busca. Alendai não saberá que foi enganado. Se Reshek falhar em desencaminhar Alendai, eu instruí o rapaz a assassinar meu ex-amigo. É uma esperança distante. Alendai sobreviveu a assassinos, guerras e catástrofes. E ainda assim espero que nas montanhas gélidas de Terris ele possa finalmente ser exposto. Espero por um milagre. Alendai não pode chegar ao poço da ascensão. Ele não pode tomar o poder para si. Tainduil ajeitou-se na cadeira, franzindo a testa. O que foi? Tem algo errado, eu acho, ela disse, mas não consigo dizer exatamente o que. Sazed percorreu o texto com os olhos outra vez. Então vamos dividir em declarações simples. Heshek, o homem que se tornou o Senhor Soberano, era sobrinho de Kauan. Sim, Tainduil concordou. Kauan enviou Heshek para enganar ou até mesmo matar seu antigo amigo Alendai, o Conquistador, um homem escalando as montanhas de Terris em busca do Poço da Ascensão. Tainduil assentiu com a cabeça. Kauan fez isso porque temia o que aconteceria se Alendai tomasse para si o poder do poço. Tainduil ergueu um dedo. Por que ele temia isso? Parece um medo racional, creio eu, Sazed respondeu. Racional demais, Tainduil retrucou. Ou melhor, perfeitamente racional. Mas, Sazed, me diga uma coisa. Quando você leu o diário de Alendai, teve a impressão de que ele era do tipo que tomaria o poder para si? Sazed negou com um abano de cabeça. Na verdade, pelo contrário. Essa é a parte que deixa o diário tão confuso. Não conseguimos entender por que o homem representado nele teria feito o que supomos que ele fez. Acho que é parte daquilo que, no final das contas, levou Vin a pensar que o Senhor Soberano não era Alendai mesmo, mas Heshek, seu carregador. E Kauan diz que conhecia bem Alendai, Tainduil falou. De fato, nessa cópia, ele elogia o homem em várias ocasiões. Diz que é uma boa pessoa. Sim, Sazed confirmou, encontrando a passagem. Ele é um bom homem, apesar de tudo. Ele é um bom homem. Um homem que se sacrifica. Na verdade, todos os seus atos, todas as mortes, a destruição e as dores que ele causou, feriram-no profundamente. Então Kauan conhecia bem Alendai, Tainduil falou, e tinha outro em alta conta. Tinha o outro em alta conta. Também, possivelmente, conhecia bem seu sobrinho Heshek. Entende a minha questão? Sazed meneou a cabeça lentamente. Por que enviar um homem de temperamento violento, cujas motivações se baseiam na inveja e no ódio, para matar um homem que você pensa ser bom e ter caráter digno? Parece uma estranha escolha. Exatamente, Tainduil disse, descansando os braços na mesa. Mas, Sazed falou, Kauan diz bem aqui que duvida que se Alendai chegar ao Poço da Ascensão, ele tomará o poder e, em seguida, em nome do bem maior, abrirá mão dele. Tainduil sacudiu a cabeça. Isso não tem sentido, Sazed. Kauan escreveu várias vezes sobre como temia as profundezas, mas então tentou frustrar a esperança de pará-la enviando um jovem odiento para matar um líder respeitado e supostamente sábio. Kauan praticamente preparou Heshek para tomar o poder.
Se deixar que Alendai tomasse o poder fosse uma preocupação tão grande, não teria temido que Heshig pudesse fazer o mesmo? Talvez simplesmente vejamos as coisas com a clareza daqueles que observam acontecimentos já passados, Sazed disse. Tywin novamente negou com a cabeça. Não estamos vendo algo, Sazed. Cauã é um homem muito racional, até mesmo calculista. Pode-se ver isso na sua narrativa. Foi quem descobriu Alendai e primeiro o anunciou como o herói das eras. Por que se voltaria contra ele como fez? Sazed assentiu, folheando a tradução da cópia por fricção. Cauã ganhou muita notoriedade ao descobrir o herói. Descobriu o lugar que procurava. Havia um lugar para mim na tradição da antecipação. Achei que eu fosse o anunciador, o profeta vaticinado para descobrir o herói das eras. Renunciar a Alendai na época teria sido renunciar à minha nova posição, à minha aceitação pelos outros. Algo drástico deve ter acontecido, Tywin disse. Algo que o fez se voltar contra o amigo, a fonte de sua própria fama. Algo que incomodou sua consciência de forma tão aguda que ele se dispôs a arriscar uma posição ao monarca mais poderoso do país. Algo tão aterrorizante que ele assumiu um risco ridículo enviando esse Heshig para uma missão assassina. Sazed folheou suas notas. Ele teme as profundezas e o que aconteceria se Alendai tomasse o poder. Ainda assim, parece não conseguir decidir qual ameaça é maior, e nenhuma delas parece mais presente na narrativa que a outra. Sim, consigo enxergar o problema aqui. Acha talvez que Cauã estava tentando insinuar algo pela incoerência de seus argumentos? Talvez, Tywin o confirmou. As informações não são tão insuficientes. Não consigo julgar um homem sem conhecer o contexto de sua vida. Sazed ergueu os olhos encarando-a. Talvez estejamos estudando demais, ele falou. Podemos fazer uma pausa. Tywin voltou a negar com a cabeça. Não temos tempo, Sazed. Ele encontrou o olhar dela e Tywin tinha razão. Você sente isso também, não é? Ela perguntou. Ele concordou com a cabeça. A cidade cairá em breve. As forças que a oprimem, os exércitos, os colós, a confusão civil. Temo que será mais violento do que seus amigos esperam, Sazed. Tywin comentou em voz baixa. Parecem acreditar que podem simplesmente continuar a equilibrar seus problemas. São um grupo otimista, ele disse sorrindo, desacostumados com a derrota. Será pior que a revolução, Tywin falou. Eu estudo essas coisas, Sazed. Sei o que acontece quando um conquistador toma a cidade. Pessoas vão morrer, muitas pessoas. Sazed sentiu um calafrio com as palavras da mulher. Havia uma tensão em Luthadel. A guerra estava chegando à cidade. Talvez um exército ou outro entrasse com as bênçãos da Assembleia. Mas o outro ainda atacaria. As muralhas de Luthadel se tingiriam de vermelho quando o cerco finalmente terminasse. E ele temia que o fim estivesse muito, muito próximo. Você tem razão, ele falou, voltando-se às notas em sua escrivaninha. Precisamos continuar a estudar. Devemos reunir mais daquilo que pudermos encontrar sobre o país antes da ascensão para que você possa ter o contexto que busca. Ela assentiu, mostrando uma determinação fatalista. Não era uma tarefa que podiam terminar no tempo que tinham. Decifrar o significado da cópia, compará-lo ao diário e relacioná-lo ao contexto do período
Era um empreendimento erudito que exigiria um trabalho empenhado de anos. Os guardadores tinham muito conhecimento, mas nesse caso era quase demais. Vinham reunindo e transmitindo registros, histórias, mitos e lendas por tanto tempo que levava anos para um guardador recitar as obras coletadas a um novo iniciado. Felizmente, junto com a quantidade de informações, havia índices e sumários criados pelos guardadores. Sobre eles vinham as notas e os índices pessoais que cada guardador individualmente fazia. E ainda assim, eles apenas ajudavam o guardador a saber quanta informação tinha. O próprio Sazed passara a vida lendo, memorizando e indexando religiões. Cada noite antes de dormir, ele lia alguma parte de uma nota ou história. Provavelmente era o principal estudioso do mundo em religiões pré-ascensão, e ainda assim julgava saber tão pouco. Para complicar, havia a falibilidade inerente de suas informações. Grande parte delas vinham da boca de pessoas simples, que faziam o melhor para lembrar o que fora sua vida no passado, ou com mais frequência, que vida seus avós teriam tido no passado. Os guardadores não foram fundados até o final do segundo século do reinado do Senhor soberano. Na época, muitas religiões já haviam sido dizimadas em suas formas puras. Sazed fechou os olhos, passou outro índice de uma mente de cobre para a cabeça e começou a pesquisá-lo. Não havia muito tempo, claro, mas Tainduil e ele eram guardadores. Estavam acostumados a iniciar tarefas que outros precisariam terminar. Elend Ventrue, antigo rei do domínio central, estava na sacada de sua fortaleza, observando de cima a vasta cidade de Luthadel. Apesar das primeiras neves ainda não terem caído, o tempo havia ficado mais frio. Vestia uma capa comprida, amarrada na frente, mas que não protegia o rosto. O frio fez suas bochechas formigarem quando o vento soprou, chicoteando sua capa. A fumaça subia das chaminés, juntando-se como uma sombra nefasta sobre a cidade antes de se erguer para misturar-se ao céu vermelho acinzentado. Para cada casa que produzia fumaça, havia duas que não o faziam. Muitas delas provavelmente estavam desertas. A cidade não tinha nem de longe a população que exibira no passado. No entanto, ele sabia que muitas das casas sem fumaça ainda estavam habitadas e congelando. Eu deveria ter sido capaz de fazer mais por eles, Elend pensou, seus olhos abertos para o vento gelado perfurante. Deveria ter encontrado uma maneira de conseguir mais carvão. Deveria ter conseguido abastecer a todos. Era humilhante, até mesmo deprimente, admitir que o Senhor soberano se saíra melhor do que Elend. Apesar de ser um tirano cruel, o Senhor soberano ao menos impedia que uma parte significativa da população morresse de fome ou congelasse. Mantivera os exércitos sob controle e a criminalidade em um nível administrável. A nordeste, o exército Coloss esperava. Não enviara emissários para a cidade, mas era mais apavorante que os exércitos de Set ou Strath. O frio não afastava seus integrantes. Apenas de sua pele nua, aparentemente, percebiam pouco as mudanças de tempo. Esse último exército era o mais perturbador dos três, mais perigoso, mais imprevisível e com o qual era impossível negociar. Coloss não barganhavam. Não prestamos atenção o suficiente àquela ameaça, ele pensou, enquanto estava na sacada.
Havia simplesmente muito a se fazer, tanto a se preocupar que não conseguimos nos concentrar em um exército que talvez seja tão perigoso para nossos inimigos quanto para nós. Parecia cada vez menos provável que os Colós atacassem Sete ou Strath. Aparentemente, Jastes tinha controle o bastante para mantê-los à espera de dar o bote em Lutadel. Milord, disse uma voz atrás dele. Por favor, venha para dentro. Esse vento é mortal. Não use o frio para se matar. Elend virou-se. Capitão Demaux estava de pé, em posição de sentido, no aposento, junto a outro guarda-costas. Na esteira da tentativa de assassinato, Han insistiu que Elend andasse protegido. Elend não reclamava, embora soubesse que havia pouco motivo para precaução. Strath não iria querer matá-lo agora que não era mais rei. Tão sério, Elend pensou, examinando o rosto de Demaux. Por que acho que ele é jovem? Somos quase da mesma idade. Muito bem, Elend falou, virando-se e atravessando a sala a passos largos. Quando Demaux fechou as portas da sacada, Elend tirou a capa. Os trajes embaixo dela pareciam estranhos nele. Mal ajambrados, embora tivesse mandado limpar e passar. O colete estava apertado demais. Sua prática com a espada estava modificando lentamente seu corpo, embora o casaco ficasse folgado. Demaux, Elend falou, quando é a sua próxima reunião do sobrevivente? Hoje à noite, milord. Elend assentiu. Ele ficou com medo. Seria uma noite fria. Milord, o senhor ainda pretende vir? Demaux perguntou. Claro, Elend falou. Dei minha palavra que me juntaria à sua causa. Isso foi antes de perder a votação, milord. É irrelevante, Elend falou. Estou me juntando ao seu movimento porque é importante para os Ska, Demaux, e eu quero entender a vontade do meu povo. Prometi a vocês dedicação e vocês a terão. Demaux parecia um pouco confuso, mas não falou mais palavra. Elend olhou sua escrivaninha, pensando em estudar um pouco, mas achou difícil motivar-se no gabinete frio. Em vez disso, abriu a porta e saiu pelo corredor. Seus guardas o seguiram. Ele se segurou para não virar para os aposentos de Vin. Ela precisava descansar, e não fazia bem para ela tê-lo espiando a cada meia hora para ver como estava. Então, em vez disso, ele se virou para caminhar por uma passagem diferente. Os corredores ao fundo da fortaleza Ventulin eram construções de pedra estreitas e escuras, com uma complexidade labiríntica. Talvez fosse porque ele crescera nessas passagens, mas sentia-se em casa no confinamento escuro e isolado. Eram o lugar perfeito para um jovem que não queria ser encontrado. Agora ele os usava por outra razão. Os corredores eram um lugar perfeito para longas caminhadas. Ele não seguia para qualquer direção específica, apenas se movia, resolvendo sua frustração ao som do estalar dos próprios passos. Não posso resolver os problemas da cidade, ele disse a si mesmo. Tenho que deixar Penrose cuidar disso. É ele quem o povo quer. Aquilo deveria ter deixado as coisas mais fáceis para Elend. Permitia que ele se concentrasse em sua sobrevivência, sem mencionar o tempo que isso abria para revitalizar seu relacionamento com Vin. Entretanto, ela parecia diferente nos últimos tempos. Elend tentou dizer a si mesmo que eram apenas seus ferimentos, porém sentia algo mais profundo. Algo na forma em que ela o olhava, algo na maneira em que reagia à sua afeição.
e mesmo sem querer, ele só podia pensar em uma coisa que havia mudado. Ele não era mais rei. Vin não era fútil, não lhe mostrara nada além de devoção e amor durante seus 2 anos juntos, e ainda assim, como ela poderia não reagir, mesmo que de forma inconsciente, ao seu fracasso colossal? Durante a tentativa de assassinato, ele a viu lutar. Realmente a viu lutar pela primeira vez. Até aquele dia, ele não havia percebido o quanto ela era incrível. Não era apenas uma guerreira e não era apenas uma romântica. Era uma força, como um trovão ou os ventos. A maneira como ela matara aquele último homem, esmagando a cabeça dele contra a dela. Como ela poderia amar um homem como eu? Ele pensou. Eu nem mesmo consegui manter meu trono. Escolhi as próprias leis que me depuseram. Ele suspirou e continuou a andar. Sentia-se como se devesse estar lutando, tentando imaginar uma maneira de convencer Vin de que era digno dela. Mas aquilo apenas o faria parecer mais incompetente. Não havia como corrigir erros passados, especialmente por não poder ver nenhum erro real que tivesse cometido. Fizera o melhor que podia, e aquilo se provou insuficiente. Ele parou num cruzamento. Antes, um mergulho relaxante num livro teria sido suficiente para acalmá-lo. Agora, ele se sentia nervoso, tenso, um pouco como ele achava que Vin se sentia normalmente. Talvez eu devesse aprender com ela, ele pensou. O que Vin faria na minha situação? Certamente ela não estaria andando a esmo, taciturna e sentindo pena de si mesma. Elend franziu o senho. Olhou para um corredor iluminado por lamparinas e óleo tremeluzentes. Apenas metade delas acesas. Em seguida, partiu caminhando a passos largos e determinados na direção de um conjunto de aposentos específico. Bateu na porta com suavidade e não teve resposta. Por fim, enfiou a cabeça no vão da porta. Sazed e Tynduil estavam sentados em silêncio, diante de uma mesa com altas pilhas de papéis e livros. Os dois olhavam o vazio, como se para o nada. Seus olhos tinham o olhar vidrado de alguém que estava chocado. A mão de Sazed descansava na mesa. A de Tynduil estava pousada sobre ela. Sazed ficou alerta de repente, virando-se para olhar Elend. Lord Ventrue, desculpe, não ouvi o senhor entrar. Tudo bem, Sazed, Elend falou, entrando no aposento. Quando entrou, Tynduil também despertou, e ela tirou sua mão da de Sazed. Elend meneou a cabeça para Demo e seu companheiro, que ainda o seguiam, indicando que eles deveriam permanecer do lado de fora, e fechou a porta. Elend, Tynduil disse, sua voz recoberta com sua típica tensão de desprazer. Por que nos incomoda? Já provou sua incompetência de modo bastante evidente. Não vejo motivo para mais discussões. Ainda está em minha casa, Tynduil. Elend retrucou. Insulte-me de novo e vai ser expulsa daqui. Tynduil ergueu a sobrancelha. Sazed empalideceu. Lord Ventrue, ele disse rapidamente. Não acho que Tynduil quis... Tudo bem, Sazed, Elend disse, erguendo a mão. Ela só estava testando para ver se eu havia voltado ao meu antigo estado de insultabilidade. Tynduil deu de ombros. Ouvi relatos de você choramingando pelos corredores do palácio como uma criança perdida. Esses relatos são verdadeiros, Elend falou, mas não significam que meu orgulho desapareceu por completo. Bom, Tynduil falou, acenando com a cabeça para uma poltrona. Sente-se se desejar.
Elend assentiu, puxando a poltrona para a frente dos dois e sentando-se. Preciso de um conselho. Já dei os que podia, Tindall advertiu. Na verdade, dei muito mais para você. Minha presença contínua aqui faz parecer que estou tomando partido. Não sou mais rei, Elend falou. Portanto, não há partido. Sou apenas um homem buscando a verdade. Tindall sorriu. Faça suas perguntas, então. Sazed observou a conversa com interesse óbvio. Eu sei, Elend pensou. Também não tenho certeza se entendo o nosso relacionamento. Aqui está o meu problema, ele disse. Perdi o trono essencialmente porque não estava disposto a mentir. Explique, Tindall pediu. Tive uma chance de obscurecer uma parte da lei, Elend falou. No último momento, poderia ter feito a Assembleia me assumir como rei. Em vez disso, dei uma informação que era verdadeira, mas que terminou por me custar o trono. Não me surpreendo, Tindall comentou. Duvidei que se surpreenderia. Elend retrucou. Agora, acham que fui tolo em fazer o que fiz? Sim. Elend assentiu. Mas, Tindall falou, não foi aquele momento que custou você o trono, Elend Ventry. Esse momento foi uma coisa pequena, simples demais para atribuir ao seu imenso fracasso. Perdeu o trono porque não mandou seus exércitos para tomar a cidade, porque insistiu em dar à Assembleia liberdade demais e porque não contrata assassinos ou outras formas de pressão. Em suma, Elend Ventry perdeu o trono porque é um bom homem. Elend sacudiu a cabeça. Então não posso ser um homem que segue sua consciência e um bom rei? Tindall franziu o senho pensativa. Essa é uma pergunta milenar, Elend. Sazed disse em voz baixa. Uma questão que monarcas, sacerdotes e homens humildes destinados à grandeza sempre fizeram. Não sei se há uma resposta. Sazed, eu deveria ter contado a mentira? Elend perguntou. Não, Sazed disse, sorrindo. Talvez outro homem tivesse feito isso na mesma posição. Mas um homem deve ser coerente consigo mesmo. Você tomou decisões na vida e mudá-las no último momento, contando essa mentira, teria ido contra quem você é. É melhor para você ter feito o que fez e perdido o trono. Tindall franziu a testa. Os ideais deles são excelentes, Sazed. Mas e o povo? E se eles morrerem porque Elend não foi capaz de controlar sua consciência? Não quero discutir com você, Tindall, Sazed falou. É simplesmente minha opinião, que ele escolheu bem. É direito dele seguir sua consciência e então confiar na providência para preencher as lacunas causadas pelo conflito entre moralidade e lógica. Providência. Você diz Deus? Elend disse. Sim. Elend sacudiu a cabeça. O que é Deus, Sazed, além de um instrumento usado pelos obrigadores? Por que você toma as decisões que toma, Elend Ventry? Porque estão corretas, Elend respondeu. E por que essas coisas estão corretas? Não sei, Elend falou com um suspiro, recostando-se na poltrona. Flagrou um olhar de desaprovação de Tindall quanto à sua postura, mas ignorou-a. Ele não era rei, podia relaxar se quisesse. Você fala de Deus, Sazed, mas não prega uma centena de religiões diferentes? 300, na verdade, Sazed corrigiu. Bem, em qual delas você acredita? Elend perguntou. Acredito em todas. Elend balançou a cabeça. Não faz sentido. Você me apresentou apenas meia dúzia delas e eu já consigo ver que são incompatíveis. Não estou em posição de julgar a verdade, Lord Ventry, Sazed disse, sorrindo. Eu simplesmente a conduzo. Elend suspirou.
sacerdotes, ele pensou. Às vezes falar com Sazed é como falar com um obrigador. Elend, Tindall falou com um tom mais ameno. Acho que você lidou com essa situação de maneira errada. No entanto, Sazed tem razão. Você foi fiel às suas convicções. E esse é um atributo régio, creio eu. E o que devo fazer agora? Ele quis saber. O que desejar, Tindall respondeu. Nunca foi minha tarefa dizer a você o que fazer. Simplesmente dei conhecimento do que homens no seu lugar fizeram no passado. E o que eles teriam feito? Elend perguntou. Esses seus grandes líderes, como eles teriam reagido à minha situação? É uma pergunta sem sentido, ela falou. Eles não teriam chegado à mesma situação, pois eles não teriam perdido seu título em primeiro lugar. É a isso que se resume, então? Elend perguntou. Ao título? Não é o que estávamos discutindo? Tindall devolveu a pergunta. Elend não respondeu. O que você acha que faz de um homem um bom rei? Ele perguntou certa vez a Tindall. Confiança, ela respondera. Um bom rei é aquele que tem a confiança do seu povo, e aquele que merece essa confiança. Elend levantou-se. Obrigado, Tindall, ele disse. Tindall franziu o senho, confusa. Em seguida, virou-se para Sazed. Ele ergueu os olhos e encontrou os de Elend, inclinando levemente a cabeça. Em seguida, sorriu. Venha, Tindall, ele disse. Precisamos voltar aos nossos estudos. Vossa Majestade tem trabalho a fazer, eu acho. Tindall continuou com a testa franzida quando Elend saiu da sala. Os guardas seguiram-no, enquanto ele rapidamente percorria o corredor. Não voltarei a ser como eu era, Elend pensou. Não continuarei a me queixar e me preocupar. Tindall me ensinou a ser melhor que isso, mesmo que ela nunca tenha realmente me entendido. Elend chegou aos seus aposentos poucos momentos depois. Entrou altivamente, em seguida abriu o armário. As roupas que Tindall escolhera para ele, as roupas de um rei, esperavam lá dentro.